Bom, agora eu vou falar com vocês sobre como determinar o máximo e o mínimo de uma função com duas variáveis. Aqui está um desenho, né, de uma função. Essa função é z, está escrita em função de x e de y. E aqui está o gráfico que eu enxergo, um paraboloide mais ou menos. Só representativamente, né, para vocês entenderem. Aqui tem um valor que é o menor valor que o z pode assumir. Claro que esse aqui é um mínimo. Então esse é o mínimo desta função. Se for comparar com uma certa altura, é a menor altura que eu consigo em relação aos outros pontos. E aí nós vamos ver como se acha esse mínimo. Nós temos aqui uma outra função que eu já fiz também. E esta função aqui, mesma coisa, descrita, esse desenho representado, né, por uma f de x e y. O x e o y aqui são as variáveis independentes. E z aqui é o maior valor que eu consigo, né? Seria o topo aqui dessa calota de cabeça para baixo. Então ele é o máximo. E nós vamos determinar como se acha esse máximo. Então nós temos, pode ter máximo, pode ter mínimo, mas também podemos ter uma coisa que eu já coloquei aqui para vocês, que não é nem máximo nem mínimo. Se eu for comparar com essa curva aqui, parece que é mínimo, mas se eu comparar com essa outra curva, parece que é máximo. Isso aqui é uma sela de cavalo. Então esse aqui, esse ponto aqui, ele não é máximo nem mínimo da função, ele é ponto de sela. E nós vamos fazer através de uma coisa chamada essiano, que nós vamos achar se o ponto é sela, se ele é máximo, se ele é mínimo, ou se não podemos afirmar nada. Então nós vamos achar um ponto que ele pode ser mínimo, máximo ou sela. Ou pode ser que a gente não pode afirmar nada. Vamos ver como se determina este ponto através do essiano. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, umas regrinhas que eu vou colocar aqui. Vocês vão ter que, primeiro, achar a derivada em relação a x, vão ter que igualar a zero, e a derivada em relação a y, e vão ter que igualar a zero. Ao igualar a zero, vocês vão achar uma coisa chamada xy crítico. Ou seja, acho x crítico e o y crítico. Eu vou chamar aqui x crítico, y crítico. Esses pontos são candidatos a máximo, mínimo, sela. Então, deriva, e aí é importante que vocês tenham visto os vídeos anteriores de derivada de primeira ordem, segunda ordem, derivadas parciais. Tem que ser visto esses vídeos para poder prosseguir. A segunda coisa que nós vamos fazer, nós vamos achar uma matriz ou um determinante chamado essiano. Essiano do ponto crítico, achado aqui em cima, né? Que vai ser dado pela fórmula derivada segunda xx, derivada xy, derivada yx e derivada yy. Bom, vocês sabem que esses risquinhos reto quer dizer calcule o determinante. Ao achar o determinante, vocês vão achar um número aqui, mas tem que fazer as derivadas de segunda ordem aqui, colocar desse jeito. E vocês vão ter o determinante que eu vou chamar só de h. Bom, este determinante que nós achamos, né, nós vamos ter que saber
o seguinte, terceira coisa. Se o determinante, o H que eu achei aqui, for um número menor que zero, então o ponto, né, o ponto que eu estou testando é ponto de cela. Se esse valor aqui for maior que zero, não é uma condição suficiente. Eu ainda vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá olhar o valor de xx, que poderá ser maior que zero ou menor que zero. Se for maior que zero, vamos colocar assim. Eu gosto de botar esse desenho, ó. Daí nós temos um ponto, que é maior que zero, é positivo. Um ponto aqui embaixo, ó, é um ponto de mínimo. Mínimo. Se for menor que zero, e aí eu vou colocar um carinha triste assim. Se o fxx for menor que zero, nós temos um ponto bem alto aqui. É um ponto de máximo. Pronto. Já sei se é um ponto de cela. Aqui no caso, ponto de cela é um teste, uma informação. E depois, se for maior que zero, eu vou ter que fazer um outro teste para desempatar. E também pode acontecer, e ainda não coloquei, que este H, esse número que eu achei aqui, em cima, o resultado disso aqui, seja igual a zero. Aí eu vou colocar assim, se for igual a zero, não é nenhuma das situações, nada podemos afirmar. Nada podemos afirmar. Aí o teste falha. Então, vamos fazer um exercício aplicando esses três passos para vocês verem como é que se faz esse teste tendo uma função de duas variáveis, como a gente faz para saber se é máximo, mínimo, cela ou nada podemos afirmar.